Olá, meu nome é Gabriel Muniz e estou muito feliz de ter você aqui comigo representando o seu amado peludo. Bem, se você chegou até aqui é porque você realmente ama e se preocupa com ele. E acredite, vai descobrir que tem fortes motivos para se preocupar. Nesta breve apresentação, vou te revelar tudo o que a bilionária indústria de ração para cães não quer que você saiba. E como estamos pagando os altos lucros dessas empresas com a vida de nossos queridos peludos. Prepare seu estômago e a sua consciência, porque é realmente inacreditável o que estão fazendo com os nossos amados animais. Vou te mostrar e provar como as rações industrializadas, estas mesmas que você dá aos seus amados companheiros de quatro patas, podem ser extremamente prejudiciais à saúde deles, além de utilizarem ingredientes impróprios e repugnantes. Ingredientes bem diferentes dos que nos é mostrado nas embalagens e propagandas. Está mesmo preparada para saber a verdade? Mesmo que sinta culpa e remorso do que está fazendo com ele hoje? Se a sua resposta é sim, fique firme até o fim e preste muita atenção. Antes, só quero que saiba como e por que eu vim parar aqui hoje conversando com você. Fui sócio de uma agência de promoção e marketing de porte pequeno, mas bem conceituada no mercado durante 12 anos. Na carteira de clientes, tínhamos uma das gigantes da indústria de ração para animais de pequeno porte, cães e gatos. Durante 6 anos, acompanhei os principais pontos de venda desta empresa em várias capitais do Brasil. Pet shops e clínicas veterinárias, onde tive a oportunidade de conhecer muitos empresários do ramo e alguns excelentes veterinários. Em 2002, eu comprei uma linda dog alemã com 5 meses de idade, com um pedigree fantástico que atestava uma genética perfeita, através de seus pais, avós e bisavós. Para levá-la para casa, o criador fez um termo com uma série de condições. Entre elas, o tipo e a marca da ração que ela deveria comer, assim como uma série de suplementos importados que eu deveria fornecer. Era uma listinha até que longa, mas tranquila para mim. Eu já havia me apaixonado pela Lara desde o primeiro momento em que eu a vi no canil. Fui fazer um carinho na cabeça dela e ela engoliu meu braço quase até o cotovelo. Já estava fazendo qualquer coisa para levá-la comigo. Esta é a Lara, aos 6 meses, já quase do meu tamanho. Não esqueço, a ração dela era uma das mais caras que tinha na época, e eu fazia o possível para ela ter tudo, do bom e do melhor, para crescer forte e ter uma vida feliz e saudável. Era uma menina linda e muito levada. Tudo ia bem, até passar o primeiro cio dela. Foi quando ela começou a ter muita coceira, a ponto de abrir falhas na pelagem e feridas na pele. Fiquei desesperado e corri para o veterinário, que diagnosticou como sendo uma alergia. Disse que era coisa normal e que acontecia muito. Aplicou uma injeção à base de cortisona e indicou uma pomadinha para passar no local. Passados alguns meses, ela começou a chorar quando urinava. Tadinha, ela então segurava e não urinava. Eu fiquei apavorado, não tinha ideia do que estava acontecendo. E novamente corri para o veterinário, que disse que poderia ser uma bactéria. E mais uma vez disse para que eu ficasse tranquilo, para que não me preocupasse, diagnosticando novamente como uma coisa normal, e aplicou um antibiótico. Não estava preocupado com o dinheiro que estava gastando com ela, mas cada hora era uma coisa diferente e o quadro dela só piorava. Nem se alimentar direito ela queria mais. Já estava entrando em desespero, pois não sabia mais o que fazer. Bem, como eu trabalhava com as melhores clínicas e pet shops espalhadas pelo Brasil, comecei a comentar em minhas visitas o problema que estava passando com a minha querida Lara para alguns dos veterinários que sabia serem os melhores. E um deles, acredito que se sensibilizou com o meu desespero e me alertou. Gabriel, sei que você trabalha com isso, eu também trabalho. Tiro o meu pão daqui e é a ração que traz muitos clientes para cá. Mas vou te falar uma coisa, uma verdade que provavelmente ninguém vai te contar. Comida empacotada é o pior alimento que você pode dar para sua cachorra. Essa frase me deixou impactado, e ele, vendo a minha cara de espanto, continuou. Embora os problemas de bexiga sejam mais comuns em gatos, os cães também podem sofrer com este distúrbio. Os mais comuns são a cistite, como nos gatos, ou a formação de pedras. O tratamento veterinário convencional quase sempre inclui mesmo antibióticos, mas pesquisas mais recentes mostram que atualmente boa parte dos problemas da bexiga não são causados por bactérias. Aí começou uma simples e surpreendente explicação que me deixou perplexo. Olhe só o que ele disse. O grão se forma porque a urina se torna muito alcalina.
É um problema que se tornou comum em cães alimentados exclusivamente com ração, tanto que as próprias fabricantes estão adicionando ácido extra para tornar a urina mais ácida na tentativa de evitar isso e não perder clientes. Mas isso tem efeitos colaterais sérios, como por exemplo o lixiviar, que é a perda de cálcio dos ossos. É um efeito muito prejudicial e doloroso para o animal com o passar do tempo, conforme você pode imaginar. Na realidade, o que essas fórmulas tentam fazer para contornar o problema é manter o ácido urinário, mas não cura e nem elimina a causa do problema, que é a própria ração, o que frequentemente também resulta em insuficiência renal quando os animais envelhecem. Eu continuava pasmo e pensando, mas como assim? E a cada frase dita pelo veterinário, um sentimento de culpa invadia meu coração e os meus pensamentos, pois eu estava vivenciando o sofrimento da minha menina Lara. Como pude deixar isso acontecer? Como pude ser tão negligente e não ter esse conhecimento antes? E para o meu desespero ele continuava falando. E quanto às alergias dela, Gabriel, as principais causas desses distúrbios imunológicos são o uso frequente de vacinas do tipo combinadas. Aquelas tríplice, tetra, óctupla e etc. E principalmente pelo uso continuado de alimentos altamente processados, como é o caso das rações. Elas causam desequilíbrios nutricionais, acumulação de toxinas e estimulação excessiva do sistema imunológico. Sei que é triste, Gabriel, mas a verdade é esta. Milhões de cães estão adoecendo e morrendo precocemente e a indústria lucrando cada vez mais e mais às custas da vida dos nossos amados animais. E percebendo meu espanto e desespero, me desafiou a fazer a prova. Gabriel, tire completamente a ração industrializada da tigela dos seus cachorros. Não dê mais nada que venha dentro de um pacote ou de uma lata. Nada mesmo, nem um inocente petisco. E me recomendou 2 livros para ler que são a base da alimentação natural para cães até hoje. E disse sorrindo, gostaria de ver com os próprios olhos o resultado de animais criados com uma alimentação saudável? Quer conhecer minha criação de bulldog francês? E lá fomos nós. Fiquei simplesmente fascinado, pois nunca tinha visto cães tão lindos, espertos, bem tratados e saudáveis. A esposa dele era quem cuidava do canil e me disse que depois da troca pela alimentação natural caseira, seus animais ficaram com uma saúde de ferro. Todos os filhotes ali nasciam mais saudáveis. O parto das mamães passou a ser mais fácil e elas tinham muito mais leite para os seus filhotes. Minha cabeça até doía quando eu voltei. Sentimento de culpa e desespero tomavam conta dentro de mim. Como pude fazer isso com minha amada Lara? Como pude ser tão negligente com a alimentação dela? É óbvio demais que nem eu, nem ela, nem ninguém consegue manter uma boa saúde e ter uma vida longa comendo exclusivamente fast food, salgadinhos e outros alimentos empacotados que consideramos ruins. Então era óbvio que seria impossível minha peluda se manter saudável comendo apenas comida empacotada. A partir daquele momento tomei uma decisão. Buscaria todas as informações e começaria a mudança na alimentação na vida da minha amada Lara o quanto antes. Confesso que tomei um baile, pois naquela época conseguir essas informações era muito difícil. Livros que não eram vendidos no Brasil, internet não existia, só consegui os livros porque uma amiga trouxe do exterior para mim. Aí, de novo, para melhorar, eles estavam em inglês. Olha, foi realmente um trabalhão no começo. Foram noites incansáveis de leitura, pesquisas e busca das informações corretas, mas valeu muito a pena. E poucas semanas depois que dei início à dieta natural, já era visível a melhora da Lara. Foi incrível, só vendo para crer. Ela adorou os novos alimentos. Em pouco tempo ficou muito mais ativa, esperta e feliz. O volume das fezes reduziu bastante, ficaram clarinhas e sequinhas. E o cheiro também diminuiu muito. Lembrando que a Lara era uma dog alemã de 50 e tantos quilos. Sem ofender, nesse ponto ela era praticamente uma fábrica de esterco. A pelagem se tornou muito mais brilhante e sedosa, e aquele cheirinho de cachorro sumiu. Acabaram aquelas terríveis e doloridas alergias e coceiras. A Lara não teve mais infecção urinária e nem de ouvido. Aliás, ela não teve praticamente mais nenhum problema de saúde na vida. Consegui controlar o peso do Billy, meu salsichinha, que passou a se alimentar muito melhor sem engordar como antes. Antes era só ração terapêutica, a preço de ouro, que não fazia ele emagrecer sem ficar doente. Até o comportamento deles mudou para melhor.
Pouco tempo depois, Lara engravidou e, ao contrário de muitos animais que eu já vi, ela manteve um bom peso durante a gestação e seu parto foi excepcionalmente fácil e tranquilo. Ela sempre tinha leite em abundância para cuidar de seus 8 grandes e prósperos filhotes e todos cresceram e se tornaram muito maiores do que a mãe. Eu mantive um desses filhotes, o Zen, que se tornou um animal forte, esperto e feliz. Eu sempre fiquei espantado com o quão notavelmente saudáveis eles eram. E quando por algum motivo se feriam em alguma brincadeira mais bruta, a lesão cicatrizava rapidamente, sem nunca desenvolver uma infecção ou abscesso. Lara viveu até os 14 anos e 3 meses. A expectativa de vida de um dog alemão é entre 6 a 8 anos. Ela teve uma vida longa e saudável, e confesso ter a impressão que poderia ter vivido ainda mais. Zen, um gigante amável e brincalhão, está hoje com 8 anos, vendendo saúde e vitalidade. A alimentação natural para um cão não é uma droga milagrosa, mas é impressionante o que uma simples troca de alimentação trouxe para a vida dos meus animais e de tantos outros que acompanhei ao longo de todo este tempo. Poderia contar aqui a história dos irmãos da Lara, o Thor e o Dino, comprados por amigos que continuaram com a comida empacotada. Mas seria muito triste, pois eu vi todos morrerem muito antes dela. O Thor com 6 e o Dino com 7 anos. Viveram com muitos problemas de saúde durante toda a vida. Para ter uma ideia, o filho do Thor, nascido 4 anos depois, também morreu antes da Lara. Fico feliz por mim e por meus peludos, mas fico triste quando lembro de tantos outros que conheci e que não tiveram a mesma chance. E de tantos outros que vejo hoje com os mesmos problemas, sofrendo e caminhando para o mesmo fim, sem que seus tutores tenham noção do que estão fazendo e o que está acontecendo. Se você ainda não passou pela triste e desesperadora situação de ter um animal com uma doença sofrida e incurável, com certeza já conheceu ou ouviu falar em muitos casos de cães com doenças crônicas de pele, diabetes, renais, obesidade e câncer. E é por tudo isso que estou aqui, agora para esclarecer a verdade do que está acontecendo com os nossos queridos filhos, mostrar o que eles estão realmente comendo e os efeitos desse tipo de alimento empacotado no organismo deles, na esperança que você possa evitar que também aconteça com seu amado peludo. Muitos podem supor que a alimentação natural e cuidados naturais para animais de estimação é um avanço recente, algo desenvolvido durante as últimas 2 ou 3 décadas por um punhado de pesquisadores e veterinários revolucionários. Na verdade, não foi assim. O movimento holístico e natural para animais de estimação começou há mais de 70 anos e atualmente conta com centenas de milhares de adeptos pelo mundo. E com o respaldo dos resultados de diversas pesquisas que comprovam cientificamente sua eficácia. Por tudo isso, eu não consigo ficar aqui parado assistindo gerações e gerações de animais definharem aos poucos, por falta de informação e conhecimento. E isto é o que posso fazer, deixar as pessoas conscientes do que estão fazendo, de como estão envenenando lentamente seus amados e fiéis companheiros sem saberem, e mostrar o caminho de como elas podem evitar estes tristes problemas, e ainda economizarem tempo e dinheiro. Depois, caberá a cada um decidir que caminho tomar, conscientes do que estão fazendo com seus filhos de 4 patas. A decisão sobre o futuro do teu peludo é somente sua. Se acha que o seu peludo merece viver muito mais e melhor, então quero lhe dar um presente ao final desta apresentação. Hoje eu comparo um pacote de ração com um pacote de cigarros, porque quando falamos de rações industrializadas, de certa forma os efeitos não são diferentes. Há muito tempo, respeitados veterinários, especialistas em nutrição animal e pesquisadores atribuem uma série de problemas graves de saúde a estes alimentos, tais como doenças degenerativas crônicas, autoimunes, problemas de obesidade, diabetes, doenças renais, pancreáticas e hepáticas, que estão desenfreadas na população de cães. E as taxas de câncer crescem de forma alarmante a cada ano. Eles ainda incluem infertilidade e problemas de comportamento, como agressividade e depressão. A lista é realmente longa. Para ter uma ideia, os perigos destes alimentos para animais de estimação foram suficientes para preencher um livro inteiro, com mais de 160 páginas. A Autoridade Mundial em Nutrição Animal, Ann Martins, publicou o livro intitulado Food Pets Therefore, que em tradução livre seria algo como alimentos para animais de estimação morrerem.
falando apenas sobre os produtos químicos, conservantes, hormônios, pesticidas e partes de animais doentes encontrados em alimentos comerciais para animais de estimação e as doenças que cada um pode causar. Você pode estar se perguntando: se fizesse tanto mal assim, o governo proibiria propagandas enganosas, igual depois que ficou comprovado que o cigarro fazia mal para a saúde, certo? Errado. Proibiram porque os problemas de saúde dos fumantes estavam custando muito caro para a rede de saúde pública. Agora eu te pergunto, você acha que se o seu animal de estimação ficar doente, ele custará alguma coisa para o governo? Claro que não, muito pelo contrário. Enquanto ele estiver comendo, estas bilionárias indústrias estarão ajudando a reciclar gigantescas quantidades de resíduos da indústria humana e ainda pagarão milhões em impostos. E seu amado cachorrinho? Com esse aí não tem problema, você arruma outro depois. Embora os animais possam comer alguns alimentos processados, os cães não evoluíram para digerir este milagroso alimento. Eles não são projetados para consumir uma vida inteira de dietas secas ou enlatadas. Olha só, é muito diferente comer um Big Mac de vez em quando do que comer 2, 3 Big Macs todos os dias da sua vida, fazendo dele o seu único alimento, concorda? Pois é, conseguiram nos convencer a fazer da ração a única dieta dos nossos pequenos animais. O famoso estudo conhecido como Pottinger Cats Studies, do Dr. Pottinger, é um dos exemplos de como o nosso sistema atual de alimentar animais de estimação cria doenças crônicas. Ele provou cientificamente que gatos, por exemplo, definharam em dietas processadas geração após geração, necessitando de cuidados médicos e chegando ao ponto de não conseguirem se reproduzirem mais com o passar do tempo. Enquanto gatos alimentados com alimentos frescos progrediam sem necessidade de cuidados especiais ou médicos. Sim, meus amigos e amigas, a natureza é e sempre será mais sábia que o homem. Uma das razões pelas quais acabamos nos enganando e acreditando que esses alimentos são bons para os nossos amiguinhos é porque as mudanças na saúde e na vitalidade provocadas por uma dieta morta e processada geralmente não são imediatas ou agudas. É como fumar, adoece e mata sim, mas aos poucos. E estamos em tremenda desvantagem. Os tutores não têm conhecimento técnico sobre a nutrição animal. E seus consumidores finais, nossos peludos, não têm opção e nem como reclamar. É comer ou morrer de fome. Além disso, os problemas de saúde mais imediatos atualmente parecem enfermidades comuns, de tão frequentes que se tornaram, quando na realidade já são os efeitos desse tipo de alimentação. Enganados por propagandas que exibem cortes de carne e grãos selecionados, os consumidores desavisados não sabem que os fabricantes, na verdade, se utilizam dos restos impróprios para o consumo humano, contendo animais doentes, grãos mofados e rançosos, couro, pelos, incluindo resíduos fecais remanescentes em aves e de outros animais. Todos estes ingredientes amplamente utilizados em alimentos para animais certamente aumentam o teor de proteína bruta, mas fornecem pouca alimentação e muitos riscos. A verdade é que a nossa população de animais de estimação fornece um lugar para a reciclagem de resíduos da indústria de alimentos humanos. São grãos que falham na inspeção, peças inseguras ou insalubres e resíduos da indústria frigorífica, restos de óleos utilizados em indústrias e restaurantes, gado falecido, animais atropelados e até mesmo alimentos vencidos. Tudo isso é coletado e reciclado através de um processo chamado extrusão, que converte todos os tipos de resíduos, lixo, da indústria alimentar humana em matérias-primas para a indústria de alimentos para animais de estimação. Depois, são adicionados suplementos vitamínicos e minerais à massa, e em seguida, tudo isso é cozido a altíssimas temperaturas sob forte pressão, criando todos os tipos de reações tóxicas, incluindo produtos finais de glicação avançada, conhecida como reação de Maillard, e aminas heterocíclicas que podem provocar tumores cancerígenos. Essa massa seca, prensada em formato de partículas, coloridas artificialmente e tornadas mais agradáveis por meios de aromatizantes também artificiais, é o que na verdade se faz passar por alimentos para animais de estimação, vendido a consumidores bem intencionados como eu e você. Como? Alimentos completos, cientificamente formulados para cães, sempre em embalagens bonitas e coloridas. Sentindo-se enganada? E é ainda muito pior do que está imaginando.
Não vou me alongar aqui, mas há outros problemas ainda mais sérios. Um deles, por exemplo, é a grande quantidade de produtos químicos. Já parou para pensar como é possível fazer com que um alimento, no caso uma ração, dure 1 ano ou mais? Isto só é possível devido à utilização de grandes quantidades de conservantes, BHT e BHA, considerados vilões na alimentação humana e classificadas como cancerígenos pela Agência Internacional de Pesquisas sobre Câncer, IARC, um braço da Organização Mundial da Saúde. E veja como o problema cresce de forma incontrolável em um efeito dominó. O corpo usa vários mecanismos naturais para se desintoxicar e eliminar substâncias nocivas. Estes processos ocorrem principalmente no fígado, desintoxicação, rins, eliminação, e pele, eliminação adicional, especialmente por meio de depósitos nos pelos. E o sistema imunológico, que reage contra substâncias nocivas. Certas enzimas e vitaminas juntas ajudam o corpo neste processo. Quanto mais tóxico o produto químico ou sua quantidade, mais difícil de se eliminar. E como o corpo tem de trabalhar mais e mais para se desintoxicar, e mais dessas enzimas e vitaminas são usadas, quando poderiam estar em uso construtivo em benefício da sua saúde e do seu próprio organismo. Outra consequência grave é que o corpo não consegue desintoxicar todas as substâncias. E quando ele não consegue desintoxicar essas substâncias químicas, ele as armazena nos tecidos, que podem interferir com a função normal, gerando esgotamento e falência de diversos órgãos importantes do animal. O grau de interferência depende da concentração. Quanto mais significativo e prejudicial o efeito. Muitas pessoas não correlacionam a doença com a dieta dos seus animais. O questionamento frequentemente é limitado a qual ração é a melhor ou mais adequada a uma raça ou idade. Vejam bem, não estou preocupado em tirar nenhuma empresa ou marca do mercado. E nem vou dizer aqui coisas do tipo, assista essa apresentação antes que tirem do ar e coisas assim. Mas, infelizmente, ainda existe o mito que as comidas empacotadas sejam os únicos alimentos capazes de suprir completamente as necessidades nutricionais dos animais. E, ironicamente, este é o pior alimento para a saúde e para a vida de nossos indefesos peludos. Eu só quero, sinceramente, que o conhecimento que eu adquiri e apliquei na minha amada Lara, e hoje continuo replicando em todos os meus peludos aqui em casa, chegue nas mãos do maior número possível de tutores que, assim como eu, também querem preservar e aumentar a vida dos seus amados peludos. Eles não precisam sofrer com doenças que são totalmente evitáveis. É uma tarefa árdua, pode acreditar. Pois é muito difícil ir contra ao que estas indústrias e as suas propagandas nos induziram a acreditar. E por mais óbvio que possa parecer que alimentos empacotados são potencialmente prejudiciais, principalmente para os pequenos animais, muitos tutores ainda não associam este mal aos seus próprios peludos. Esta conscientização é muito importante e séria. Por isso, eu decidi que levaria esse conhecimento para o maior número de tutores possíveis, que essa seria a minha missão. Então, eu reuni, atualizei e organizei todas as informações que busquei e me dediquei a estudar seriamente durante todos estes anos. E o resultado é uma coleção incrível de receitas, já testadas e aprovadas por centenas de tutores e seus peludos. Assim, você não terá que gastar todo o tempo e o dinheiro que eu gastei, nem cair em dietas totalmente erradas, como as que encontramos na internet, que ao passar do tempo vão prejudicar seriamente seu amado peludo. As receitas são naturais, econômicas, rápidas e fáceis de preparar. Todas altamente nutritivas e balanceadas, utilizando ingredientes caseiros comuns e podem ser servidas cruas ou cozidas. E elas seguem as recomendações da agência National Research Council, NRC, e da Europeia, o Comitê Científico de Nutrição Animal, SCAN, para cães em diferentes fases da vida e necessidades específicas. É a única coleção que traz a tabela nutricional de cada receita, inclusive dos petiscos, o que facilita muito o acompanhamento médico veterinário para os peludinhos mais especiais. Vou te ensinar quais os alimentos corretos, os mais nutritivos e as quantidades ideais para alimentar o seu peludo, e como preparar porções diárias para a semana ou para o mês. Como congelar e descongelar corretamente e muito, muito mais.
Com certeza você deve estar se perguntando, isso tudo deve custar muito caro. Quanto terei que pagar para ter todo este conhecimento? Mais uma vez eu te pergunto, quanto vale para você ver o seu peludo feliz, saudável, comendo um alimento de verdade, saboroso, realmente nutritivo, que ainda traz inúmeros outros benefícios para a saúde dele e por que não também para o seu bolso? Claro, sei que não tem preço, fazemos muito mais por eles. Mas se eu dissesse que custará o mesmo que 2 ou 3 cafezinhos por semana, acharia razoável? E se eu te disser que você ainda irá economizar muito mais que isto somente em gastos com ração? Isto tudo sem contar a economia que ainda fará em consultas e medicamentos. Mas calma, fique tranquila que eu tenho uma boa surpresa para você. Eu decidi que levaria esse conhecimento para o maior número de tutores possíveis, que é do. Então aproveite essa oportunidade e retribua todo o amor, carinho e alegria que ele dá a você e a sua família. Saia do comodismo e da praticidade da comida empacotada. Busque o conhecimento, utilize essas informações e liberte seu peludo. Dê a ele uma vida feliz, próspera e saudável. Não deixe essa oportunidade passar. Já percebeu que o tempo é crucial, pois seu peludo está acumulando toxinas a cada tigela de ração que você dá, e ele poderá não ter outra chance igual. E pode ficar tranquila, eu escolhi a empresa Hotmart para gerenciar o pagamento e a entrega. Ela é líder na América Latina. Toda a informação é criptografada e totalmente protegida para garantir sua privacidade. E além da garantia de uma compra segura, você ainda tem 7 dias de garantia incondicional para conhecer todo o material e decidir se o seu peludo vale ou não esta demonstração de amor e carinho de uma alimentação de verdade. Assim, você não perde nada. O risco é todo meu. Porque sim, ele merece comer alimentos de verdade. Merece ter uma vida mais longa e saudável, longe de doenças e sofrimentos que podem ser evitados. Comece já a preservar e aumentar a vida do teu peludo, livre de doenças e sofrimentos desnecessários. Clique no botão abaixo.